Jesus é o Senhor, amém. Irmãos, eu ainda queria pedir para vocês, fiquem de pé, vamos invocar o nome do Senhor, amém? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Jesus é o Senhor, amém. Bom demais invocar o nome do Senhor, não é, irmãos? Amém. Podem sentar, por favor. Amém, Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Irmãos, nós estamos aqui na terceira semana desta série do Alimento Diário, né? A palavra compartilhada na conferência internacional pelo nosso amado irmão Dong. E a mensagem de hoje, o tema geral vocês sabem, né? Colossenses, o mistério de Deus, Cristo, amém? E nessa série, nesse volume, a verdade do Evangelho, nós chegamos na mensagem 3, né? Na terceira semana, que é exatamente a verdade do Evangelho. Eu queria perguntar para os irmãos, qual é a verdade do Evangelho? Deus se tornou homem, tá certo? Para que nós pudéssemos nos tornar como Deus, em vida e natureza, mas sem a deidade, tá certo? Irmãos, o desejo do coração de Deus sempre foi transmitir tudo que Ele é, tudo que Ele fez, tudo que Ele tem, Ele quer transmitir para dentro de mim e de você. Você diz amém para isso? Ele quer transmitir, irmãos, Ele quer passar a vida dEle para dentro de nós. E quer encher a nossa pessoa com Ele mesmo. Esse sempre foi o desejo de Deus, irmãos. Mas vocês sabem da história. O homem caiu e por causa da queda se distanciou de Deus de uma forma absurda. Havia um abismo, irmãos, que ninguém podia cruzar. Agora entre o homem e Deus tinha um abismo que ninguém podia mais chegar até Deus. Foi necessário, irmãos, que o Senhor fizesse algo muito duro, algo muito difícil, que foi ter vindo aqui na terra, né, participado de carne e sangue como Ele participou, para que, tendo dessa forma carne e sangue, pudesse morrer na cruz no meu lugar e no seu lugar. Então, irmãos, Ele fez a parte dura, Ele fez a parte difícil. Sabe para quê? Para que depois que Ele ressuscitasse, se tornasse o Espírito que dá vida, Ele pudesse novamente entrar em mim e em você. Como a palavra fala, todo aquele que crê no nome do Senhor, irmãos, é salvo. Todo aquele que crê no nome do Senhor é um filho de Deus. Então, quem aqui creu no nome do Filho de Deus, diga amém. Todos nós somos filhos de Deus, irmãos, nos tornamos filhos de Deus, mas nós não podemos esquecer, irmãos, daqui a pouco vamos partir o pão em memória do Senhor, porque nós temos que lembrar, irmãos, que a parte difícil Ele fez. Cabe a nós agora, irmãos, tomar o cálice da bênção, porque o cálice da amargura Ele tomou no nosso lugar, Ele morreu no nosso lugar. Irmãos, isso é maravilhoso. Graças ao Senhor, Senhor, muito obrigado, né? E tudo isso Ele fez, irmãos, porque, de novo, Ele quer colocar Ele mesmo dentro do ser humano. O desejo do coração de Deus, irmãos, é que o homem seja cheio de Deus dentro de si. No alimento diário dessa semana, essa palavra está rica demais, irmãos. Eu vou selecionar uns trechinhos para ler para os irmãos aqui. Se você quiser acompanhar comigo, página 46. Senhor Jesus. Irmãos, nós temos agora uma responsabilidade. O Senhor fez a parte difícil, o Senhor fez a parte dura. Agora, irmãos, e nós? O que nós precisamos fazer? Primeiro é crer no Senhor. Todo mundo aqui já creu no Senhor, amém? Muito bom. Agora, irmãos, página 46 do Alimento Diário. Primeiro parágrafo. Quando fomos salvos, Cristo entrou em nosso espírito, amém? Cristo entrou em nosso espírito, amém? Olha essa frase seguinte, irmãos. Cabe a nós dar... Vamos falar juntos, né? Cabe a nós dar-lhe oportunidade para se expandir
por todas as partes da nossa alma. Irmãos, cabe a nós, cabe a mim, cabe a você. Você percebe que, irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é muito bom. Ele é um verdadeiro cavalheiro. Ele não força você e a mim a nada. Ele espera que nós o busquemos. Cabe a nós dar-lhe oportunidade para se expandir por todas as partes da nossa alma. Irmãos, vamos orar essa frase aqui, individualmente. Ora essa frase ao Senhor. Senhor, cabe a mim. Senhor Jesus, cabe a mim te dar oportunidade. Senhor, eu quero te dar oportunidade. Senhor, se expande na minha alma. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Vamos dar oportunidade ao Senhor? Para que se expanda em nossa alma. Mais abaixo, irmãos, o último parágrafo. Até atingirmos o status de homens cheios da natureza divina, devemos permitir que a vida divina cresça em nós. Vamos falar juntos? Devemos permitir que a vida divina cresça em nós. E nos controle, ou seja, devemos viver segundo a direção do Espírito, que habita em nós, e deixar Deus nos guiar totalmente. Senhor Jesus. Irmão, você percebe? A Bíblia fala que no Senhor Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da deidade. Vê Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, versículo 9. Lê comigo, irmãos. Colossenses 2, 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, irmãos, só o Senhor é Deus, tá certo? Só Ele tem a divindade. Só Ele, irmãos, é que vai ser adorado por toda a eternidade. Isso é muito importante, irmãos. A vida de Deus está crescendo dentro de nós, diariamente. Se eu buscar, se eu permitir que Ele habite em mim, tá certo? Eu tenho que deixar Ele habitar. Eu tenho que invocar mais o nome do Senhor. Eu tenho que ler e orar a palavra para ganhar a vida que está na palavra. Aí, irmãos, a vida de Deus vai crescer em mim, amém? Esse é o caminho. Mas por mais que eu cresça em vida, irmãos, eu vou ser ainda um filho de Deus. Como o Salmo 82, 6 diz, ele fala assim, eu disse, sois deuses. Esse deuses, irmãos, se você for ler no Salmo 82, 6, esse D de deuses é um D minúsculo. Então, é o Senhor falando ali, eu disse, sois deuses, com D minúsculo. Depois ele complementa, sois todos filhos do Altíssimo. Irmãos, Altíssimo só tem um. Só tem um Altíssimo. Só tem um que tem o poder de criar as coisas. Só tem um que vai ser adorado por toda a eternidade. Só tem um que vai receber o louvor dos anjos e dos homens para sempre. Irmãos, essa característica só Deus tem. Mas nós somos filhos dele. E como nós temos visto, irmãos, cabe a nós agora dar lugar para Ele, para que a vida e natureza dEle cresçam diariamente em nós. Amém? Essa natureza, essa vida precisa crescer em nós, irmãos? Então, aí eu te pergunto, como é que cresce? Como é que o Senhor pode crescer em nós, irmãos? O Senhor cresce em nós quando, como nós acabamos de ler, nós damos lugar para Ele. Então, o que eu queria falar com os irmãos, meu sentimento nessa manhã é, vamos dar lugar para o Senhor. Amém? Vamos dar lugar para o Senhor, amém? No nosso dia a dia, irmãos, às vezes a gente não dá lugar para o Senhor. A gente é muito ainda guiado pelo que eu acho, eu sei fazer, eu consigo, e esquece de invocar o nome do Senhor, por exemplo. Mas, irmãos, o Senhor quer nos guiar nas pequenas e nas grandes coisas. Então, nós temos que dar lugar para Ele, amém? Deixa Ele nos guiar, Assim, irmãos, a vida de Deus vai crescendo em nós, vai aumentando. E o que acontece com a nossa vida humana? Nossa vida da alma. Aquela rebelde, aquela que acha que sabe tudo. Se a vida de Deus cresce na sua alma, irmãos, alguma coisa tem que sair para que a vida divina cresça. Você está entendendo? Se a sua alma está cheia da vida da alma, está cheia do seu ego, quem está reinando ali é o seu ego.
Mas, irmão, se você estiver buscando o Senhor, quando o Senhor entra na sua alma, alguma coisa da velha vida da alma sai. Então, irmãos, quanto mais eu recebo o Senhor, mais o que é novo entra, o que é velho vai saindo. Então, irmãos, é um trabalho diário. Cabe a nós buscarmos o Senhor, permitirmos que o Senhor cresça em nós diariamente, né? Senhor Jesus. Em outras palavras, irmãos, é permitir que o Senhor habite em nós, né? Nosso problema, qual o problema da maioria de nós aqui, eu creio, irmãos? O nosso problema é que a gente permite que o Senhor venha fazer uma visitinha na nossa alma. Ou seja, no dia a dia, eu invoco o Senhor um pouquinho, e nesse momento eu estou em comunhão com o Senhor. Mas aí depois que eu estou em comunhão com Ele, aí eu vou fazer as minhas coisas, parece que eu fecho a porta e deixo o Senhor do lado de fora, está entendendo? Já teve essa experiência, às vezes, né? A gente pode estar deixando o Senhor do lado de fora. Mas, irmãos, lá em Apocalipse, o Senhor está à porta, e Ele bate, e Ele espera entrar. Olha só, Apocalipse 3, é para a igreja em Laodiceia. Olha só, a igreja em Laodiceia, em Apocalipse 3, versículo 17, ela fala assim, ó: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem... Ó, então, olha, primeira coisa, irmãos, essa igreja aqui, ela é rica e abastada, ela sabe tudo, ela sabe fazer tudo, sabe tanto que nem precisa do Senhor para dar a direção para ela, sabe tanto, conhece tanto o que tem que fazer, que não precisa do Senhor para regrar o seu dia a dia. Estou rico e abastado, conheço muita palavra, tenho a verdade, sei tudo. Mas o Senhor fala assim para essa igreja: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, irmãos, um viver sem Deus é um viver assim, é miserável, pobre, cego e nu, porque não está vendo o que o Senhor quer falar, não está ouvindo o que o Senhor quer falar, não está vendo o que o Senhor está fazendo. Olha só, e depois, vou pular uns versículos, vai para o 20. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, irmãos, nós temos que ter uma atitude humilde. Senhor, eu não quero que o Senhor fique do lado de fora da porta da minha casa. Em outras palavras, eu não quero que o Senhor fique preso no meu espírito, fora da minha alma. Senhor, eu quero abrir a porta para que o Senhor entre na minha alma e não só faça uma visitinha, mas o Senhor possa morar na minha alma. Senhor Jesus. Irmão, você pede comigo agora essa oração? Senhor Jesus, queremos abrir o nosso coração. Senhor, vem habitar na nossa alma. Senhor, nos entregamos a Ti. Oh, nos unge, Senhor. Senhor, não queremos que o Senhor venha visitar-nos apenas, mas queremos que o Senhor habite em nós. Senhor, Te escolhemos hoje. Senhor Jesus, eu preciso de Ti, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, dessa forma, se nós formos humildes e buscarmos ao Senhor dessa forma, a sua direção, nós vamos estar sendo cheios dele diariamente, no nome, na palavra. E tem mais coisas, irmãos. Hoje nós temos o CEAP, nós temos a comportagem, no dia a dia, sabe, irmãos, levar a palavra de Deus para as pessoas, ganhar as riquezas que nós temos nos nossos livros. Irmãos, isso não é pouca coisa. Isso realmente é levar mais de Deus, não só para mim, não só para os irmãos que estão ao meu lado, mas para todos os filhos de Deus, independente de onde eles estejam. Para todos os incrédulos também. Eu quero que os incrédulos ganhem do Senhor. Poxa vida, irmãos, hoje nós temos um grupo aqui, né, Douglas, queria pedir para vocês, os irmãos de Osasco, ficarem de pé, são irmãos da Assembleia de Deus, não é isso? Que estão hoje conosco. Vocês podem ficar de pé, irmãos, por favor? Vieram nos visitar hoje, irmãos, olha que bênção. Jesus é o Senhor, irmãos. Jesus é o Senhor. Então você vê,
A vida se expande. E nós queremos levar o que para os nossos amados irmãos? Mais da vida de Deus. Isso, irmãos, é o projeto 3515. Zé, lembrei, hein? Zé, lembrei. Isso é o projeto 3515. É a vida para todos, irmãos. Levar a vida para todos. Né? Como o irmão falou aqui semana passada. Não, retrasada. Ele falou, cuida do seu jardim que as borboletas virão. Não é assim? Irmãos, se nós tivermos uma esfera onde o Espírito tem liberdade, muita vida na palavra, muito invocar o nome do Senhor, as pessoas virão. Tá certo? É só a gente cuidar bem dos que estão perto da gente. E a coisa acontece. Né? Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, é isso aí. Nós precisamos substantificar a palavra de Deus, né? Eu tinha esse exemplo para dar do chocolate, mas fica... Dá tempo? Dá tempo? Amém. Irmãos, Hebreus 11, aí você pergunta assim, primeiro, desculpa. Você pergunta assim, como que eu faço então para ganhar mais da vida de Deus? 2 Pedro, se você abre a sua Bíblia rapidamente lá em 2 Pedro, fala que tudo começa com a fé. E a fé, irmãos, como diz Hebreus, é a certeza das coisas que se não veem, tá certo? Quero perguntar para você, você crê que Deus existe? Você crê que Deus existe? Você vê Deus hoje, fisicamente, assim, na sua frente? Não. Mas você consegue tocar Deus pela fé? Quando você invoca o nome do Senhor, você não sente Ele dentro de você? Então, irmãos, a fé é essa certeza. A gente sabe que o Senhor existe, sabe que Ele está dentro de nós, e a gente sente Ele dentro de nós, apesar de não ver. Você vê o ar que você está respirando? Não vê. Mas você sente o ar que você está respirando? Faz assim, ó. Bem fundo. Sentiu o ar? Ele existe, não existe? Mas você não vê. Irmãos, a fé é essa certeza. Eu sei que existe o ar. Eu sei que o Senhor existe. Não os vejo, mas eu sinto, porque eu tenho a fé, eu creio nisso. Mas, irmãos, a fé, não só simplesmente é o nosso ato de crer. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. No dia a dia, eu quero que o Senhor habite mais dentro de mim. Eu preciso, irmãos, exercitar a fé para que o Senhor habite mais dentro de mim. E é isso que eu queria falar com vocês rapidamente agora. Então, eu quero exercitar a minha fé para que o Senhor me ganhe a mim cada vez mais. Então, pois bem, como é que eu faço isso? Lá em 2 Pedro, né? Capítulo 1. 2 Pedro, rapidamente, capítulo 1. Fala assim, ó. Porque esse livro de Colossenses, ele fala da fé, do amor e da esperança, né? E aí, em 2 Pedro 1, 5, ele fala assim, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. E aí, irmãos, vem um monte de coisas boas, né? Com a virtude, o conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, fraternidade, o amor ágape. Olha só que rico, irmãos. Eu pergunto para você, onde está todas essas coisas aqui? Você precisa de mais domínio próprio no seu dia a dia, não precisa? Sim ou não? Você às vezes estoura, você não tem paciência com os irmãos, com a sua esposa, com o seu filho, é ou não é? Não acontece isso com você às vezes? Você precisa de domínio próprio? De onde você vai tirar esse domínio próprio? Só tem uma forma, irmãos, é no Senhor. Não é autoajuda isso. Não é, sabe, se esforçar para ser melhor, para ser mais calmo. Isso aí, irmãos, os livros de autoajuda estão vendendo um monte, porque ele fala para você, é só você se esforçar, pensar num lago calmo, com flores ao redor, e você vai se acalmar. Isso aí era a técnica que foi ensinada por Incrível Hulk, lá no filme, né? Oh, vai acalmar, e o Incrível Hulk não vai aparecer. Mentira! O Incrível Hulk que está dentro de você, mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Você não tem um Incrível Hulk dentro de você? Eu tenho. Irmãos, como é que eu vou dominar essa fera, essa vida da alma verde, feia que eu tenho dentro de mim? Irmãos, só tem uma forma. Ó Senhor Jesus. Quanto mais a vida de Deus cresce em mim, irmãos, mais eu vou ser parecido com Deus. Esse é o objetivo dele, né? Eu vou me tornar como Ele é, porque Ele vai me encher. Dentro de mim vai estar cheio dEle. Então eu vou ser parecido com Ele. Eu vou expressar cada vez mais Ele. Mas, irmãos, aqui eu queria só... Oh, que susto, sumiu. Pedrinho, você crê que eu posso te dar esse chocolate aqui? Não. Chocolate suíço, irmãos. Muito bom esse chocolate.
Você crê? Então vem cá. Irmãos, crer, por um lado, é acreditar. Então, você crê em tudo que Deus é, tudo que Ele fez, tudo que Ele tem. Está aqui na Bíblia, irmãos. Aqui está tudo que Deus é, fez e tem. Eu creio nesse livro. Você crê? Você ama a sua Bíblia? Então, nós amamos a Bíblia, irmãos, porque aqui, na verdade, esse livro fala de uma pessoa maravilhosa. Todo esse livro, irmãos, fala do Senhor Jesus e do seu plano para nos resgatar e nos encher com a sua vida. Pois bem, eu creio nisso. E aí eu perguntei para o Pedrinho, você crê que eu te dou esse chocolate? Ele creu. Então, nós cremos em tudo que Deus é para nós, irmãos? Cremos. O que falta agora? Receber. Não vai embora não, peraí. Porque da outra vez eu tentei fazer isso, o Hélio, pegou o doce de leite e saiu correndo. Mas agora não, você não fica aí, tá? Irmãos, ele creu. E por ter crido, ele recebeu. Então nós cremos no Senhor e, portanto, irmãos, recebemos tudo que Ele é, tem e possui, Ele quer dar para nós. Mas agora, irmãos, Ele vai nos dando o que nós cremos, diariamente Ele nos dá um pouquinho. Tá certo? Quanto mais eu me volto para o Senhor, mais Ele vai dar para mim. Mais o meu ato de crer vai se tornar em receber. Pedrinho creu, Pedrinho recebeu. Ok, mas agora você vai comer. A parte mais difícil agora, Pedrinho. Pois bem, Pedrinho, Hebreus 11 fala, irmãos, que a fé é a certeza de fatos que se não veem. Essa palavra certeza, ela também pode ser traduzida como substantificação do que se não vê. Então, de novo, você cria que eu ia te dar o chocolate, tá certo? Você já recebeu o chocolate. Mas o que é substantificar, irmão? Substantificar é tornar real o fato de eu ter dado para o Pedrinho o chocolate. Então vamos tornar real, Pedrinho. Ele está doido para essa hora, irmãos. Vamos tornar real. Tó, minha mão está limpa, tá? E aí, é gostoso? O que está acontecendo com o nosso amado irmão Pedrinho agora, irmãos? Ele está substantificando a fé que ele tinha, que ele ia receber o chocolate, agora o chocolate passou para dentro dele. Ele substantificou. Amém? Aí a palavra, irmãos, lá em 2 Pedro, fala que associar com a vossa fé, você tem fé, você creu, não creu? Aí depois com a fé, o que vem depois da fé? O que vem depois da fé lá em 2 Pedro? Virtude. Virtude, irmãos, aquele comportamento humano elevado. O Senhor, irmãos, quando estava aqui na terra, era cheio de virtude. Irmãos, às vezes a gente não expressa essas virtudes humanas, tá certo? A gente é falho muitas vezes. Mas posso contar uma boa notícia? A vida de Deus está trabalhando em mim e em você. Então, quando a gente precisa daquele viver elevado, que só o Senhor tem, irmãos, não adianta ficar buscando um livro de autoajuda. Você precisa substantificar, trazer para dentro de você o próprio Senhor, e aí Ele vai se tornar a sua virtude. Você precisa de virtude, Pedrinho? Então substantifica a virtude, vamos lá. Amém. Ele comeu mais um pouquinho, então, irmão, você percebe? E o Senhor, irmãos, o Senhor me perdoa por comparar você com uma barra de chocolate. O Senhor me perdoa. O Senhor não tem comparação, né? Mas, irmãos, é só um exemplo, tá? E detalhe, se você comer muito chocolate, você pode ficar diabético, mas do Senhor você pode comer à vontade. Não tem efeito colateral nenhum. Você pode comer à vontade. Depois da virtude, irmãos, o que vem? Perseverança. Oh, irmãos, vida da igreja. A gente às vezes falha, não falha? A gente desanima, não desanima? Você precisa perseverar. Irmãos, você precisa de força para o seu dia a dia. Sim ou não? Você precisa de força às vezes? No seu trabalho, você às vezes está tão cansado. Irmãos, eu estou nesse momento agora. Eu estou tão cansado. Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E na vida da igreja, graças ao Senhor, muita coisa boa também. Conferência Regional de Jovens. Conferência regional aqui com os irmãos, né? O irmão Doug não pôde vir, mas amém, por isso, né? O Pedro e o Wesley cobriram, né? Evento de casais, tanta coisa boa acontecendo. Aí você fica, né? Cansado. Senhor, eu preciso descansar um pouco. Você precisa de perseverança às vezes, você está meio desanimado. Onde você vai achar essa perseverança, irmãos? Só no Senhor. Você precisa de perseverança, Pedrinho? Então, calma mais um pouquinho. Ele
está, irmão, substantificando a perseverança. A perseverança não está nele, não está em mim, não está em você, está no Senhor. Então, quanto mais eu tomo o Senhor para dentro de mim, mais perseverança eu vou ter. E aí, irmãos, perseverança, piedade. Piedade é um viver que expressa a Deus. Você expressa a Deus no seu dia a dia? Ou expressa a sua vida da alma? Quem você expressa mais? Irmãos, depende quem você está alimentando. A gente às vezes esquece do Senhor no nosso dia a dia. Nossa vida da alma aparece muito. Mas, irmãos, no alimento diário dessa semana foi falado para nós. Nós precisamos diminuir nossa vida da alma e aumentar a vida de Deus dentro de nós. Você quer piedade, Pedrinho? Então substantifica mais um pouco, vamos lá. Senhor Jesus. Eu pulei um monte aqui, virtude, conhecimento, né? Irmãos, falta conhecimento do Senhor às vezes. Você sente que, Senhor, eu te amo pouco, porque eu te conheço pouco, eu quero te conhecer mais. Você precisa dele como conhecimento de Deus em você? Você precisa, Pedrinho? Então recebe, vai comendo, amém. Como conhecimento, o domínio próprio, irmãos, domínio próprio. De novo, acabar com aquilo. Você vai comer chocolate hoje, viu? O domínio próprio. Quer abrir? Ainda não? Está cativando ele. O domínio próprio, O domínio próprio. Irmãos, eu pergunto para vocês: você precisa de domínio próprio no seu dia a dia? No seu relacionamento com seu pai? Você precisa de domínio próprio às vezes? Quem não precisa? Não é verdade? A gente às vezes briga com o pai, com a mãe. A gente precisa de domínio próprio, não é? Onde está esse domínio próprio? Irmãos, domínio próprio não está na minha filha, está no Senhor Jesus. O que ela precisa fazer, e eu também, é substantificar aquilo que está fora de mim, que é o próprio Senhor, trazer ele para dentro de mim. Substantifica agora, filhinha. Eu também preciso, irmão. Lógico. Domínio próprio. Tadinho do Pedrinho, vai, Pedrinho. Você precisa de domínio próprio também, né? Senhor Jesus. E aí, irmãos, a fraternidade, o amor. Irmãos, está claro que está tudo isso aqui no Senhor Jesus? Está claro para vocês que o que eu e você precisamos é buscar mais o Senhor Jesus? Irmãos, isso é a realidade de Deus que se tornou homem, para que o homem fosse como Deus, em vida e natureza, mas sem a deidade. Nós não vamos ser deuses não, no sentido de adoração, no sentido de criar coisas, só Ele. Mas nós, irmãos, vamos estar cheios da natureza dele. E quando isso acontecer, qual que é o último ponto aqui, irmãos? Amor ágape, é o amor fraternal? E o amor ágape. Amor ágape, irmãos, é Deus sendo expressado aqui na terra. Amor fraterno é amar os irmãos. Eu só amo aqueles que gostam de mim. Mas o amor ágape, irmãos, ama até inimigo. Senhor Jesus. Irmãos, que Deus possa avançar em mim e em você. Possa avançar mais em nós. Para que nós sejamos cada vez mais como Ele é, irmãos, em vida e natureza, mas sem a deidade. E assim, irmãos, nós vamos exalar amor. Você vai amar os filhos de Deus. Você vai amar os irmãos que se unem com você. Você vai amar todos os filhos de Deus. Irmãos, nós vamos amar mais os incrédulos. Nós vamos amar até os nossos inimigos. Conseguimos por conta própria isso, irmãos? Não. Como que a gente pode fazer isso? Só recebendo mais do próprio Senhor. Porque Ele é amor. Obrigado, viu? Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Eu queria que Alan, está preparado aquele videozinho? Eu queria começar minha participação mostrando um pequeno vídeo para vocês. É um pedaço, esse vídeo é um pedaço da comunhão de casais que nós tivemos em Sumaré na semana passada. Os irmãos devem ter sentido falta de alguns de nós aqui, estávamos na comunhão de casais lá. Então tinha aproximadamente 40 casais, entre casados mesmo e pessoas que estão comprometidas, né, estão para se casar, né, noivos ou namorados. Então, em torno de 80 pessoas ali, e foi uma comunhão muito gostosa. Eu queria passar, o irmão fez uma dinâmica lá, que eu achei muito interessante, né? E eu acho que
todo mundo foi pego de calça curta nessa dinâmica, né? Então eu queria passar para vocês, aí você vai perguntar, que tem a ver isso com a palavra desta semana? Aí eu vou explicar para você o que tem a ver, tá bom? Então vamos... Todos têm bexiga na mão e palito? Então, irmãos, por favor, vamos juntos aqui agora, ó. Por favor, enche rapidinho a bexiga e um palitinho, tá? Uma bexiga e um palito para cada um de vocês. Eu peço para vocês o seguinte agora. Por gentileza, fiquem de pé com o seu cônjuge, de frente para ele. Tá bom? Fica de frente para ele. Dá outra bexiga para ele, para ela. Pronto. Ok. Irmãos, atenção. Qual é a atividade aqui agora? A atividade vai ser o seguinte. Eu vou contar até 3, tá? E quando eu contar até 3, vocês vão ter 30 segundos, tá ok? E é por casal essa atividade, por casal, tá bom? Você e sua esposa ou noivo, tá? Vou contar até 3. Quando eu contar 3, vocês vão ter 30 segundos, tá bom? Vence aquele que ficar com a bexiga cheia na mão. Vence aquele que ficar com a bexiga cheia na mão. 1, 2, 3. Ok, deu. Deu tempo. Quem conseguiu. Quem não conseguiu, pode parar. Pode parar. Tá bom. Pode parar. Não. Estoura a bexiga do Ildeu que ele estava... Pode parar. Sentem-se, por favor. Pode sentar, por favor. Ok. Quem ficou com a bexiga cheia na mão, balança ela assim, ó. Ok. Irmãos, e aí? O que vocês acharam? Engraçado, né? Ei, Elinho, ele não perdoa. Irmãos, por que vocês saíram estourando a bexiga um do outro? Não. Eu falei que iria vencer quem ficasse com a bexiga cheia na mão. Era só você não estourar da sua esposa não estourar o seu. Por que vocês têm que ser tão competitivos? Obrigado, Ulisses. Eu, na verdade, não foi filmado ali, mas eu quis estourar a minha para que a bexiga da minha esposa ficasse, né, cheia. Mas aí depois ela também estourou a dela, ficamos os dois. Mas, na verdade, irmãos, o que é casamento? Casamento é união, e essa união é com um propósito. O propósito dessa união é cooperação. Nós nos casamos, né, quem é casado aqui, voluntariamente se uniu a seu cônjuge para disputar com ele, para concorrer com ele, para ver quem é melhor dos dois. Não. Você se uniu ao seu cônjuge para cooperar com ele. Então, o tema desta comunhão de casais foi um casal que coopera com Deus. E para nós cooperarmos com Deus, nós precisamos cuidar melhor um do outro. Não é verdade? Mas o que acontece na prática foi isso que aconteceu com a brincadeira dos balões, que um saiu estourando o balão do outro, para ver quem vencia.
Então há uma disputa, há uma concorrência muito grande. E nós precisamos cuidar muito bem disso na vida conjugal. Precisamos ter um pacto, uma aliança, um acordo de cuidado mútuo, de cumplicidade, de amor, de paciência, de perseverança um com o outro. Esse é o pacto que nós fazemos quando nos casamos, nos unimos com o nosso cônjuge. Vocês concordam com isso? Eu, particularmente, fui muito renovado nessa comunhão de casais e eu queria encorajar, irmãos, todos da igreja, todos nós, sem exceção, quando for promovido algum encargo, algum evento, algum encontro, procurem, façam de tudo para participar. Não fiquem preocupados, e os irmãos que vão ficar aqui, quem vai cuidar deles? Não se preocupa, Deus vai cuidar dos irmãos que vão ficar aqui. Na verdade, quem está cuidando de nós é Deus. Não sou eu nem você que cuida de ninguém, Deus que cuida de nós. Então, podem tranquilamente participar dos eventos que são promovidos. É uma bênção para você. Então, foi mais para a igreja em São Paulo e tinha casais também de outras igrejas, porque nós tínhamos ali espaço para até 120, né? 170 pessoas ou casais? 170 pessoas, né? A gente tinha espaço ali e nós tínhamos ali pouco mais de 80 pessoas. Então, irmãos, queria também encorajar, né? Todos os eventos, todas as coisas que foram promovidas na igreja, vamos participar. Você vai ser o primeiro que será beneficiado. Quem estava na comunhão de casais aqui, levanta a mão. Você foi ajudado? Quem foi ajudado, diga amém. Eu fiquei com a última parte desse evento e na verdade, os irmãos que vieram antes de mim falaram muitas coisas boas e cobriram bem todo o encargo relacionado com o assunto daquele livro que nós estávamos tratando. E aí, eu aproveitei, não é, e fiz uma carta para minha esposa. Aí eu li essa carta, fiz de sábado para domingo, né, na madrugada, esperei ela dormir, aí fiz essa carta e li para ela. Irmãos, é muito bom isso, não é? A gente cuidar um do outro para nós crescermos, para nós amadurecermos, para nós nos prepararmos para sermos mais úteis ao Senhor hoje e no mundo que há de vir. Então vamos cuidar melhor um do outro? Por que nós começamos com esse vídeo? Né? Número 1, para encorajar os irmãos a participarem dos eventos. Tem gente que fala assim, já sou casado há muito tempo, não tem mais o que consertar. Né? Não tem mais jeito. Né? Não tem jeito. Quem aqui ainda tem esperança no cônjuge? Eu não tenho mais esperança não. Ele é assim e ela não muda e está tudo certo. Então, irmãos, há esperança sim. Então, vamos participar. E, em segundo lugar, por que eu passei esse vídeo? Porque o primeiro dia do Alimento Diário dessa semana, segunda-feira, falou sobre uma coisa muito interessante. Uma aplicação prática de andar em amor. E qual é a aplicação prática de andar em amor na vida cristã? Como você fala assim, eu amo a Deus. Como você prova que ama a Deus na sua conduta, no seu dia a dia? Me prova que você ama a Deus. Hã? Cadê o Pedrinho? Gostei do Pedrinho. Gostou de comer chocolate, né? Pedrinho, responde daí mesmo, fica em pé. Como você prova que ama a Deus? Pedrinho. Vou chamar o irmão Douglas. Douglas, fica em pé aí. Do Osasco. Dá um aleluia aí, Douglas. Aê. Como que você prova que ama a Deus, Douglas? Amém. Irmãos, a maior prova de que nós amamos a Deus está no primeiro parágrafo da leitura do Alimento Diário dessa semana. Primeiro parágrafo.
Diz assim: o viver da igreja deve ser cheio da expressão do amor de Deus. Andar em amor não é doutrina. Olha, todo mundo aqui sabe que Deus é amor, que Ele está em nós, que nós devemos amar a Deus e nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas nós não estamos querendo, nós não ficamos contentes, satisfeitos em saber a doutrina, em ter o conhecimento desse assunto. Nós queremos a aplicação desse assunto. Qual é a aplicação prática de andar em amor no nosso dia a dia? Andar em amor não é uma doutrina, mas é a expressão de um viver. Não é de um momento, não é de alguns instantes, mas é de um viver. De cuidar dos irmãos. E se interessar pelas pessoas. Por que nós temos essa reunião que nós chamamos de grande bucafé? Alguns chamam carinhosamente de bucafezão, que na verdade é um partir do pão grande, né, com um número maior de irmãos, e que nós abrimos, né, não só para a igreja de São Paulo, mas para as igrejas mais próximas aqui. Qual o propósito desse tipo de reunião aqui? Você sabe? A gente coloca nessa reunião, uma reunião especial, mesas redondas, várias, e nós sentamos em grupos. Você sabe por que você está aí sentado com um grupo de pessoas que às vezes você nem conhece todo mundo que está na sua mesa? Hoje nós tivemos a honra de receber o irmão Ferreira, não é? O irmão Ferreira, ele foi muito tempo funcionário do Espaço Figueira aqui, né? Ele agora se desligou do Espaço Figueira e montou uma empresa para ele. E a gente nunca mais tinha visto o Ferreira. Aí hoje, para minha surpresa, eu vi o Ferreira. Falei: ô Ferreira, você está aqui? Aí ele falou assim: eu vim participar da reunião. Aí nós falamos: então senta conosco. Ele: aí não. Então, irmãos, por que nós nos sentamos assim com os irmãos, às vezes pessoas e irmãos que nós não conhecemos direito? Para a gente poder ter um gostinho do que é cuidar das pessoas. O que é se interessar pelas pessoas. Compartilhar com as pessoas. Nós não sentamos em grupinho para fazer fofoca. Você viu, menina, aquele negócio? Você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu na economia? Você viu o que aconteceu na política? Você viu isso, você viu aquilo? Você viu como é que está o mundo de cabeça para baixo? Não, nós estamos aqui para ter comunhão, para nos alimentar mutuamente uns aos outros com a palavra de Deus. Olha, essas coisas de política, de economia, é bom você ter conhecimento. Quem estuda precisa ter conhecimento do que está acontecendo, as coisas da atualidade. É bom sim, mas irmãos, isso aí não leva você muito longe. O que vai suprir você mesmo é você receber mais da vida de Deus, por meio da palavra. Então precisamos aproveitar esse tempo, é um tempo de cuidado mútuo. Aproveitar bem. Então eu fiquei muito alegre quando eu cheguei hoje aqui, e logo depois chegou um grupo de Osasco. As cadeiras estavam expostas aqui de uma determinada forma, com todas viradas para cá, né? É claro, nas mesas, mas viradas para cá. Eles chegaram e tomaram 3 mesas e ficaram sentadinhos ali, olhando para cá. Aí eu não resisti àquilo. Eu falei: mas que bonitinho. Não foi? Falei? O que é isso? Eu falei: de onde vêm essas pessoas tão alegres, tão comportadas, tão sedentas, tão famintas? Vocês são de onde? Vocês são de outro planeta? Nós somos de Osasco, da Igreja Assembleia de Deus. E viemos desfrutar da comunhão com vocês. Não questionaram nada, chegaram, eu acho que não tinha nem recepção aí. Por falar em recepção, né? Nós precisamos orar mais e ser aperfeiçoados na recepção, porque a recepção está chegando depois dos santos. A gente chega, depois chega a recepção, né?
Aí a gente já está sentado, aí vem o folhetinho, o boletinho, o informativo. E as informações que nós precisamos antes de chegar, nós não temos. Olha, o ticket é comprado lá embaixo, mas nós não sabemos, não tem recepção. Aí a pessoa sobe, tal, não sei quantos degraus, chega aqui, tem que voltar para comprar o ticket. Vou voltar para comprar o ticket. A recepção nossa é oculta. É uma recepção espiritual. Já não está mais aqui nessa terra. Mas ainda nós precisamos de você, recepção. Assim como nós precisamos do serviço de música. Chegamos aqui hoje, nós estamos com o apoio aqui do Alan, que é um querido, velho conhecido nosso, lá de Campinas, agora está nos ajudando aqui em São Paulo, e o Marcão. Chegamos aqui hoje, eles estavam lá, ligando. Irmãos, bonito, é isso aí. Todos nós precisamos aprender a servir o Senhor. Então, olha, voltando, esse tipo de ajuntamento aqui é para nós cuidarmos melhor um do outro, tá bom? Em vez de questionar, perguntar, por que a cadeira está assim? Por que hoje é mesa redonda? Por que hoje é assim? Não importa, chega e já começa a desfrutar. Então, irmãos, nós temos que replicar isso aqui para o nosso dia a dia. Amém? Sim ou não? Temos que levar isso para o dia a dia. O que nós estamos fazendo aqui? Cuidando de pessoas. E o que eu preciso fazer no dia a dia? Cuidar de? Você pode fazer tudo, varrer casa bem, você pode trabalhar bem, você pode ser um excelente profissional naquilo que você faz, você pode ser isso, você pode ser aquilo, você pode ser o primeiro em tudo. Mas se você não aprender a cuidar de pessoas. E qual é, a motivação, a base, o suprimento para nós cuidarmos das pessoas? Vem de onde? Vem do amor. O amor é Deus, é a essência de Deus. Eu queria ajudar o Ulisses na aplicação do chocolate, que ele fez. Na verdade, irmãos, quando nós recebemos Deus, Ele vem não aos pedaços para a gente. Ele vem completo. Obrigado, Ulisses. Eu estou ajudando o Ulisses, ele me ajudou. Ele não vem aos poucos, ele vem completo. Às vezes a gente pode até achar assim, essa pessoa não é cristã não, viu? Eu vejo ela na igreja ali, mas parece que não é crente não. Porque as ações dela não combinam com as ações de um crente, de um filho de Deus. Eu estou achando que ele não é crente não. Estou achando que ele está fingindo. Agora eu vou explicar para você por que acontece isso. Sabe por que acontece isso? Quando nós cremos em Deus, nós recebemos o que Deus é para dentro de nós. Tudo que Ele é, tudo que Ele realizou, tudo que Ele alcançou, no momento que eu criei e você creu, nós recebemos tudo isso. Você crê nisso? Ou você acha que Ele vem uns pedacinhos? Não, Ele vem com tudo que Ele é, tudo que Ele tem. Tudo que ele obteve, toda a obra dele, a obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito, foram dadas a nós, colocadas dentro de nós. Agora, por que às vezes a gente não se parece com Deus nas nossas ações? Que as pessoas olham para a gente e não acreditam que a gente é cristão. Porque nós não deixamos essa vida de Deus crescer em nós. Ela está aí dentro, ela está instalada aí, mas ela não cresce. O irmão sexta-feira compartilhou com a gente. No nosso ser, nós temos uma parte. Nós podemos falar assim, Senhor, eu escancaro o meu ser para o Senhor. Mas tem um pedaço do nosso ser que nós não abrimos para Deus. E ali naquele pedaço, sabe o que tem guardado ali? É um quarto que você não dá a chave para Deus. Porque você escondeu alguma coisa naquele quarto. Que você gosta de ruminar aquela coisa. E você sabe, uma das coisas que você tem naquele quarto é mágoa. Esse quartinho da mágoa, você tranca ele e engole a chave. Por quê? Porque de vez em quando você vai lá ruminar. Fez isso comigo. Meu Deus, Senhor, é isso mesmo.
Oh, Senhor, aquela pessoa. Isso está relacionado com o chefe no trabalho, com colega de trabalho, com cônjuge, com filho, com pai. Você gosta de ruminar. O quartinho da mágoa. Parece que você se sente bem com aquilo. Mas isso faz grande mal para você. Pega a chave do quartinho da mágoa, entrega para Deus. Fala, Deus, entra! Eu não quero ficar cultivando isso. Limpa esse quarto. Nós temos que abrir o nosso ser para Deus. De verdade. Então, irmãos, o Senhor quer aumentar em mim e aumentar em você. Essa vida rica está em você. Ela quer fazer você parecido com Deus. Como Ele é. Em vida e natureza. O irmão, sexta-feira, a reunião de sexta-feira, irmãos, quem não tem participado, eu queria encorajar hoje de manhã. Se você está em casa, sexta-feira à noite, a reunião começa às 8 da noite. Tem uma reunião provavelmente perto da sua casa. Vá lá. Se você não puder chegar às 8, pode chegar atrasado, não tem problema. Antes tarde do que nunca. Chega. O importante é você chegar. Pode chegar até no amém. Ontem eu não pude participar de um evento que os irmãos me convidaram, mas eu fui. Eu me virei e fui lá. Cheguei lá já concluindo. Mas que alegria ver os irmãos. Que alegria. Irmãos, então, sexta-feira teve uma palavra riquíssima. Nós estamos ruminando nas conferências, a palavra que é dada nas conferências regionais. E esse pedacinho que eu compartilhei com vocês aqui, foi um pedacinho que o irmão compartilhou sexta-feira, conosco. Deus está querendo nos fazer parecidos com Ele, irmãos. E aí, o irmão falou sobre o livro de Efésios. No capítulo 1 de Efésios, o Senhor, Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Sabe onde? Nas regiões celestiais, em Cristo. Olha, ouvir isso é bom demais. Deus tem te abençoado. Aí o irmão fez algumas aplicações que eu acho muito interessantes. Não é? Por exemplo, você quer ter conexão com a internet? Você pode ter acesso à internet nesse lugar aqui. Mas para você conectar, você precisa da senha. Está aqui o sinal. O sinal está aqui. Mas se você não tiver a senha, você não acessa. A vida de Deus está circulando aqui. E você também tem uma senha. E uma senha é invocar o nome do Senhor. Por isso que o irmão Ulisses nos ajudou a invocar o nome do Senhor. Amém, irmãos de Osasco? Tem uma prática que vocês têm que cultivar sempre. Invocar o nome do Senhor. Isso aí pode fazer em qualquer lugar. Na escola, no trabalho, em casa, qualquer lugar. Pode invocar, Senhor Jesus. Quando você fala assim, você está declarando, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, sem Ti eu não consigo obedecer meus pais. Sem Ti eu não consigo me relacionar com as pessoas. Sem Ti eu não posso trabalhar. Sem Ti eu não posso estudar. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor Jesus! E mais do que nos ajudar nas questões do dia a dia, irmãos, o Senhor se dá para nós. Quando nós invocamos o nome dEle, Ele se dá para nós. Eu não vou invocar o nome do Senhor, não estou precisando de nada. Ele quer se dar para você. Eu sei que você já é obediente, eu sei que você é um bom marido, eu sei que você é uma boa esposa, mas Deus quer se dar mais para você. Então invoca o nome do Senhor. Não economize esse assunto, não, invoca. É uma senha que você tem. E você tem que lançar a mão dela. Qual é a outra senha? A palavra. Outra senha para você ter acesso a esse sinal, para você ter essa conexão com os céus.
para você desfrutar das bênçãos, não é? Espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A palavra. Por que você participa das reuniões? Por que você lê a Bíblia? Por que você lê livros espirituais? Porque você quer manter essa conexão com Deus, com os céus, com as coisas espirituais. Se não, sabe o que vai acontecer? Você vai ser igual todo mundo aqui na terra. Só chorando, só murmurando, só reclamando. Cadê? O Ulisses ia ler uma porção aqui e acabou não tendo tempo, não é? Mas ele queria ler uma porção do jornal. Posso ver, Ulisses? Ó, o Ulisses passou aqui de mão beijada para a gente. É o jornal Árvore da Vida, edição 275, ano 26. 26, hã? É a mais recente, né, que os assinantes estão acabando de receber. Essa edição aqui. A matéria de capa tem o título Em Crise ou em Cristo? Responde aí. Responde do fundo do coração. Em crise ou em Cristo? Em Cristo. Nota 10 para todo mundo. Agora é o dia a dia, né? Que vai comprovar se é isso mesmo. Estamos vivendo momentos que indicam a proximidade da volta do Senhor Jesus. Amém? Falamos dessa maneira porque vemos problemas econômicos, sociais, éticos e ambientais espalhados por todo o planeta. Talvez uma das palavras mais faladas no mundo seja crise. Como os filhos de Deus deveriam encarar esse assunto? Deveriam revoltar-se contra o governo? Ficar ansiosos em sua emoção? Perder a fé nas promessas de Deus? Ou ver tudo de outro ângulo? Qual é a sua resposta? Ver tudo de outro ângulo. Nota 10 de novo. Vocês estão acertando todas. O Ulisses grifou aqui mais um pedaço. Deus permite a crise econômica, governamental ou espiritual para expor nossa condição. Se somos ateus funcionais ou não. Sabe o que significa isso, né? Você sabe o que é analfabeto funcional? Hã? Sabe o que é, não? O que é analfabeto funcional? Quem é pedagogo aí? Não precisa ser pedagogo, não. Quem? A irmã Gláucia. Que é analfabeto funcional, irmã? Ele lê, ele sabe ler. Você fala, todo mundo, o cara que não lê é analfabeto. Não. Esse analfabeto funcional, ele sabe ler. Mas ele lê e não entende. E o ateu funcional? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Ele fala que crê em Deus, mas ele não sabe o que é Deus, na verdade. Ele não entende Deus. Ele não sabe o jeito, o modus operandi de Deus. Ele não sabe. Deus está agindo na vida dele, atuando na vida dele. Ele está igual um sonso lá. Deus está atuando na vida dele. Ok. Ser um ateu funcional, sendo um cristão, é o mesmo que dizer que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. Como se ele não pudesse fazer nada. Você já teve essa experiência? Fala a verdade. É agir como se Deus fosse negligente, não se interessasse pelos homens, por isso não valesse a pena clamar a Ele. A pior crise não é passar pelo aumento dos preços de produtos de consumo, pela queda da moeda ou desemprego, mas ter incredulidade. A pior crise é quando colocamos Deus no canto e resolvemos solucionar as situações por nós mesmos. Nesse assunto aqui, você não precisa entrar, Deus. Isso aqui é comigo. O que estamos vivendo deveria provocar em todos nós cristãos um clamor desesperado a Deus. Deveria provocar, vou falar agora, e está escrito aqui, mais
Mais o quê? Mais? Irmã Maria, mais? Oração. A irmã Maria acertou, 10. Deveria provocar mais oração. Nossa atitude deve ser a de sair da crise e entrar em Cristo. Falemos mais de Cristo e de suas promessas. Irmãos, a palavra dessa semana, queria dar o meu testemunho para vocês. A palavra dessa semana restaurou algo em mim, algo chamado esperança. Quando você ouve falar a verdade do Evangelho, da forma que foi explanada para nós nessa semana, começando com a aplicação prática de andar em amor, olha, é para recuperar, restaurar a nossa esperança. É para não nos deixar iguais às pessoas do mundo, que não têm esperança, porque elas não têm Deus. Então a palavra, a verdade do Evangelho, que em resumo é, Deus se fez homem, para que o homem se torne como ele é, em vida e natureza, sem a deidade, ou seja, o poder ou status de ser adorado pelos homens. Então Deus vai fazer você exatamente como ele é, mas você nunca vai ter essa posição de ser adorado que Deus tem. Mas você vai ser igual a ele em vida e natureza. Quando você falar, quando você agir, você vai poder expressar a Deus. Então, irmão, essa palavra me deu novamente esperança. Eu não sei, às vezes a gente fica meio sem esperança, não é? Sem esperança na situação. Será que esse país tem esperança, meu Deus do céu? Não é? A curto prazo, quando a gente vê, ele está num caos, está um caos. Não tem jeito. Mas, irmãos, quando a gente olha para Deus, há esperança. Está produzindo um grupo de jovens. Produzindo um grupo de jovens saudáveis, sadios. Uma outra formação. Essa corrupção, essa lama de corrupção que a gente tem, daqui a pouco, irmãos, nós vamos ser libertos dessa situação. Eu creio que o Senhor vai produzir pessoas normais. Começa na nossa casa, na nossa família e começa na nossa busca a Deus. Eu e você podemos participar dessa mudança, amém? Não vamos ficar esperando o que fulano de tal pode fazer para mudar o país. Eu quero saber o que eu posso fazer. Eu posso fazer bem o meu papel, como marido, como pai, como avô. E daqui uns dias, se o senhor demorar a voltar, não é? E eu continuar vivo ainda, como bisavô. Eu tenho que fazer. Já pensou? Bisavô, né? A sua esperança essa semana foi renovada? Vamos ler Colossenses então? Colossenses capítulo 1. Você já leu esse versículo? Eu só gostaria de ler novamente com você. Versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada na terra. A sua esperança está aqui? Ela está preservada nos céus, da qual antes ouvistes o Jornal da Globo, Jornal Nacional, fantástico, Brasil Urgente, Cidade Alerta. Ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Aleluia! Essa esperança, irmãos, está preservada nos céus. O irmão sexta-feira falou uma coisa também. Olha, tem um monte de coisa que foi falado sexta-feira que a gente não consegue esgotar. Eu não sei como ele conseguiu falar numa reunião.
né? Eu realmente agradeço a Deus porque o Senhor deu muita graça para ele. Mas uma das aplicações que ele fez eu achei muito interessante. Tem uma água correndo aqui, ele falou sobre santificação, né? Santificação, ela tem dois aspectos na Bíblia. Um aspecto da santificação é separação. Separar você do que é comum. Tornar você, por exemplo, você e eu fomos escolhidos por Deus, amém? Dentre tantos bilhões de pessoas, eu e você fomos escolhidos por Deus. Será que fui mesmo? Foi. Mas eu não sou tão bom assim, mas Deus te escolheu. Você e eu éramos como um tição lá no fogo. Não prestava para nada. Estava acabando lá. Aí Deus tirou você, Ele escolheu você. Aí o irmão fez uma aplicação, né, que o pessoal no futebol, né, que entende futebol, gosta muito. Futebol que eu digo é aquele futebol ali nosso do dia a dia, né, futebolzinho de várzea ali, né. Quando você chega, né, ali, vamos juntar um grupo de jovens, vamos jogar futebol naquela quadra ali hoje à tarde. Vambora. Aliás, o grupo que mais interage, o grupo da igreja mais ativo é o grupo do futebol. Chama-se Futebas. Daqui a pouco, quando um passa uma mensagem, outro pum, e outro pá, tum. Daqui a pouco fica cheio de mensagem. Vamos para a conferência de jovem, vamos. Ah, não sei se vou. Vai ter futebol. Ah, eu vou. Eu não podia ir de jeito nenhum, mas agora Deus tocou no meu coração. Então, futebol é o seguinte. Brasileiro e futebol se misturam, né? Então é verdade isso aí. Agora o mundo inteiro está assim. Foi contagiado pelo brasileiro. Então, quando a gente vai jogar futebol, reúne um grupo de pessoas, só que geralmente tem mais de 2 times, porque vem todo mundo, né? Parece que nasce gente da terra. Começa a nascer gente da terra ali. Aí você chega lá e jogar futebol. Aí então tá, fulano de tal, ele pega os melhores, geralmente. Então fulano de tal vai escolher o time A e o fulano de tal vai escolher o time B. Então vamos lá. Quem que você escolhe? Para o ímpar? Par, ímpar, tá. Ou joga moedinha ímpar. Quem você escolhe, Ulisses? Aí, eu escolho o Billy. Aí, ai. Tá bom, eu vou escolher o Melo, vai. Vou fazer um time para perder, hein, Melo. Ele começou com o Billy, eu começo com o Melo, poxa. Então, nós vamos levar a goleada. Muito bem, nesse momento, aí que entra a aplicação que o irmão fez para a gente. Alguns não são escolhidos. E às vezes quando você não é conhecido no meio, né? Eu já cheguei num lugar assim, ninguém me conhecia e tal, achava que eu não jogava nada, eu não tenho cara mesmo, né? Aí não me escolhi, eu ficava ali, meu Deus, é porque ele não sabe. Se ele soubesse... Não, eu estou brincando, nunca joguei futebol assim. Mas eu já deixei de ser escolhido algumas vezes. Irmãos, é terrível. Mas Deus os escolheu. Irmãos, nós não somos mais pessoas comuns, fomos separadas por Ele. Muito bem. Então esse é um aspecto da santificação. Outro aspecto, agora que você foi separado por Deus, Ele quer colocar a vida dele dentro de você. Então pensa, aqui uma sala cheia de balde, amém? Cada um aqui é um balde. É fraquinha a ilustração, mas vamos supor que seja assim. Então vamos pegar alguns baldes para encher de água. Opa, escolhemos alguns baldes aqui para encher de água. Não adianta nada você escolher o balde e a torneira está jorrando aqui e o balde fora da torneira. Então esses baldes foram escolhidos, agora eles têm que ser colocados debaixo da torneira. E esses baldes vão receber água. A água vai enchendo esses baldes. Amém? Então, irmãos, eu e você fomos separados por Deus, somos vasos.
E Ele quer nos encher com a vida dEle. E nós temos que estar agora, não adianta a torneira estar jorrando aqui e eu estar aqui. Eu tenho que me posicionar. O Senhor me colocou já debaixo. Agora eu tenho que tirar a tampa para deixar a água entrar. Deixa a água entrar em você, irmão. Deixa a água entrar em você, irmã. Deixa a água entrar em você, jovem. Deixa a água divina. Deixa Deus como água viva entrar em você no dia a dia. Não fica entupido com tantas coisas. Não fica entulhado com tantas coisas. Apresenta para Deus um vaso vazio. Então, irmãos, aí se completa o aspecto da santificação. Um é o posicional e o outro é disposicional ou de forma interior, em natureza. Deus quer apenas não nos separar exteriormente, mas Ele quer também nos santificar. Fazer com que a vida dEle aumente em nós. Amém, amados? Oh, Senhor Jesus. Bom, o Ulisses já tinha falado alguma coisa da semana. Eu comecei aqui falando sobre o amor. Eu nem terminei de ler o primeiro parágrafo, que termina assim: pregamos o evangelho e apacentamos as pessoas porque os irmãos mandaram. Se o irmão não mandar, eu não vou. Você fica lá esperando uma ordem. Irmão, o que você vai falar? Eu vou pregar o evangelho ou não vou? Você já tem essa ordem de Deus. Vai. Porque amamos as pessoas. Isso é andar em amor. Esse é apenas um parágrafo do alimento diário dessa semana. E aí, irmãos, resumindo, juntando tudo com o que o Ulisses falou, a vida de Deus foi dada a nós quando nós cremos nele, nós nos tornamos filhos de Deus, não tem como mais deixar de ser filho de Deus, amém? Você é filho de Deus de fato. Só que essa vida agora precisa crescer em você. Aí nós temos que aproveitar o dia a dia para deixar a vida crescer. E a melhor maneira de deixar a vida crescer é quando nos relacionamos com pessoas. Serviço, por exemplo, de recepção, serviço de som, serviço de música, serviço de partir do pão, serviço de jovens, serviço de adolescentes. Quando nós servimos o Senhor junto com os irmãos, nós temos a oportunidade de deixar a vida de Deus crescer em nós. Porque nós temos opinião, nós temos um jeito de fazer, nós sabemos como fazer bem, mas nós muitas vezes temos que abrir mão de nós mesmos para servir em coordenação com os irmãos. E a vida de Deus nesse momento aproveita para aumentar em nós. Participar das reuniões da igreja é uma maneira de nós permitirmos que a vida de Deus cresça em nós? É ou não é? Às vezes você está lá. Não sei quem falou, meu Deus. A irmã Maria compartilhou ontem conosco. Falou, irmãos, eu perdi algumas reuniões de sexta-feira, porque eu tinha outros compromissos. Mas eu estava lá no compromisso, eu ficava falando assim, meu Deus, eu estou perdendo a reunião, e eu perdi essa reunião, nunca mais eu vou recuperar. Olha o sentimento dela, irmão. Não foi, irmã Maria? Nunca mais, irmãos. Por exemplo, quem pegou a reunião de sexta-feira, aqui e nos outros locais, receberam ainda mais do dispensar de Deus para dentro de si. Então, participar das reuniões. Se a gente não puder mesmo, olha, eu tenho hora extra para fazer, não tem jeito. Eu tenho compromisso em tal lugar assim, não tem jeito. Mas, irmãos, nós temos que estar lá nesses lugares incomodados. Incomodados. Eu não posso mais me dar o luxo de ficar em casa, na hora da reunião da igreja, no dia da reunião da igreja, acomodado. Ah, hoje vai ter o jogo do meu time. Olha, Deus já te perdoou, irmão. Mesmo que você seja torcedor do Corinthians, você já está perdoado. Amém? Meu time vai jogar hoje. Está perdoado já. É aquele. O mais importante é você estar com os santos. Amém? Jesus é o Senhor? Então, vamos lá. Invocar o nome do Senhor, orar, ler a Bíblia,
reunir, servir, participar dos eventos, conferências. Irmãos, nós temos que estar envolvidos com essas coisas. Porque senão a conta não fecha. Olha, eu não quero fazer nada na igreja, mas eu quero crescer. Mas como que você vai crescer? A torneira está jorrando aqui, você está aqui. Você está perto. Mas você não está debaixo dela. Amém? Fala assim, eu quero estar debaixo da torneira para receber a água viva de Deus. Torneira celestial. Ele vai se derramar para mim. Jesus é o Senhor? Amém? Tem mais alguém visitando a gente aqui? Eu queria aproveitar para recebê-los com carinho. Tem mais alguém que está vindo pela primeira vez aqui? Além dos irmãos de Osasco. Oi, irmã. Seja bem-vinda. Pode ficar em pé, por favor, para os irmãos conhecerem você. Como é o nome da irmã? Elisângela. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelos irmãos que convidaram e trouxeram e estão cuidando dela aí. Mais alguém? Amém, irmã, como é o nome? Eliane, seja bem-vinda, irmã Eliane. E os irmãos que convidaram também. E vamos continuar cuidando da irmã Eliane. E mais alguém? Os irmãos da recepção. Os irmãos da recepção apareceram, aleluia. Estão lá. Agora eles estão, não só em espírito, mas estão em realidade, de fato. Tem gente que fala assim, eu não vou estar na reunião hoje, mas eu estou em espírito, né? Olha, nós estamos cansados de fantasma, nós queremos ver você, né? Quem mais está nos visitando, por favor? Além da irmã, das duas, os irmãos de Osasco. Querido irmão, quem é? O irmão Rubens. Irmão Rubens. Fique em pé para os irmãos conhecerem você. Eu sei que você já deu umas caminhadas por aqui, mas é isso aí. Obrigado por ter vindo, Rubens. Ela vai ser batizada? Já está preparado o batistério. O irmão Daniel também vai ser batizado, já está preparado o batistério. Então os irmãos vão ter alguns batismos. Daniel! Amém. Tem a irmã Tatiana também, cadê ela? É a primeira vez que você vem? Não, já veio. Mas fica em pé aí que eu não te conhecia. A irmã Tatiana é de Ribeirão Preto. Obrigado, Tatiana. Minhas filhas também estão nos visitando hoje, fica em pé mesmo. Mas só tem uma? Opa, tem duas. Tá ali cuidando das outras, tá certo. As irmãs de Brasília. Duas irmãs de Brasília, Fernanda e Rebeca. Hein, Rebeca? Levanta. Eita. Rebeca e Fernanda, levanta aí de novo, vai as duas. Vamos lá. Vai, levanta, Rebeca. Rebeca, Fernanda. São cooperadoras aí em Brasília. Amado, Jesus é o Senhor. Vamos dar continuidade então à nossa reunião, irmão Luiz?